Primeira coisa, indicações para a prescrição da metformina. Fica atento porque você deve prescrever metformina nesses casos. Que são quais, Patrícia? Então, veja, começando assim, antes do diabetes, falando do pré-diabetes. Então, pré-diabetes é uma condição laboratorial, né? Tem aquelas, a gente até pode fazer um podcast só de pré-diabetes, já tem aí o próximo, mas aquela condição que você vai ver, né? Uma glicemia de jejum ali entre 100, 125, uma glicada que não tá alterada, mas não tá normal, entre 5,7, 6,4, ou então uma glicemia, um teste de tolerância oral à glicose alterado. E aí, nessa circunstância, o tratamento, na maioria dos guidelines, ele vai ser ainda de mudança de estilo de vida, porque é mais eficaz na população geral, mas nem todo mundo consegue fazer. E aí, nesse contexto, entra a história da metformina. Então, a primeira indicação é como terapia medicamentosa para pré-diabetes, de acordo com os estudos do DPP, que é o estudo mais clássico para tratamento de pré-diabetes. Não é só ela, mas ela é uma das que é mais estudada, é o que está lá no consenso da ADA, da Sociedade Brasileira de Diabetes, para o tratamento de pré-diabetes. Aí depois, diabetes, né? Sim. Então, diabetes, quando a gente vai ver diabetes tipo 2, quando a gente vai ver lá no guideline, naquele fluxograma de tratamento enorme, que tem tanto na ADA quanto na SBD, tem lá modificação de estilo de vida mais metformina como primeira escolha. E aí você pode fazer isso como monoterapia, se o paciente tiver um diabetes com glicada até 7,5, mas passou disso, já tem que fazer ela associada com outras medicações. Mas, de todo jeito, ela é primeira escolha para todos os pacientes diabéticos, né? Com diabetes. Tem gente que pergunta, né? Se... mas eu tenho um idoso e eu ouvi falar que para esse idoso que é magrinho, seria melhor eu não fazer a metformina. Seria melhor eu fazer uma sulfa, porque a sulfa ganha peso, né? Sim, então, tinha essa ideia, né? Do diabético magro e do diabético gordo, né? E que pro magro não seria uma opção. Mas hoje em dia isso caiu por terra há muito tempo. Queria a gente que a metformina fosse uma droga boa para perder peso, né? Sim, sim. Então, assim, a gente não faz a metformina achando que o paciente vai perder peso de todo jeito. Então, mesmo para aquele seu idoso e tal, ela ainda assim é a medicação de primeira escolha. Tem alguns idosos, sim, que perdem peso em uso de metformina, mas assim... não são a maioria. Aí, se isso acontecer com o seu paciente, você vai pensar em trocar depois. Mas ela continua sendo como primeira opção. E aí, deixar claro isso, né? Metformina não é fármaco anti-obesidade. Isso. Isso tem que ficar bem claro, pessoal. Não ele não tem essa potência, né? Queria a gente... alguns pacientes podem perder uns 2 quilos no máximo. Inclusive, acha-se que esse foi um mecanismo pelo qual os pacientes que usaram metformina no DPP tiveram melhores resultados e não progressão para diabetes, mas isso é tema para outra coisa. Aí, além de pré-diabetes, diabetes, a gente também tem síndromes ovários policísticos, Sim. Que é uma das indicações de usar metformina naquelas pacientes que têm síndromes ovários policísticos, mas não só isso. Não é que síndromes ovários policísticos é igual a tratamento com metformina, mas se essa paciente com síndromes ovários policísticos tiver algum grau de intolerância à glicose, que isso é mais frequente do que na população geral. Então, mesmo as pacientes com SOP magras, elas vão ter um maior grau de intolerância à glicose, então está indicado. Ou, em alguns casos, para tentar melhorar potencial de fertilidade. Então, ela melhora possibilidade de ovulação. Não serve para pilificação, não serve para acne, não serve para nada disso. Então, se a queixa da paciente for essas, que é o mais comum na SOP, também não serve. Então, em resumo, metformina na SOP seriam para 2 casos, né? Pacientes que, por algum motivo, têm contraindicação a usar contraceptivo oral combinado ou não querem usar essa medicação, ou para aquelas pacientes que desejam fertilidade, né? Isso, quando o principal problema da SOP, no caso daquela paciente, é fertilidade. Uma terceira indicação ainda seria aquela paciente que tem SOP e alguma desglicemia, Sim. Mas aí cairia naquelas 2 indicações de pré-diabetes que a gente já comentou. Isso. E diabetes. Aí, além dessas 3, tem a questão do diabetes gestacional, que é uma outra entidade, outro tipo de diabetes, que também merece um podcast só para ele, diabetes gestacional, mas a metformina pode ser uma das opções terapêuticas em alguns casos selecionados de diabetes gestacional mais leve. Então, você pode fazer a metformina e pode ter bons resultados. Mas sempre lembrando que na falha terapêutica da metformina, a terapêutica de primeira linha para diabetes gestacional, quando precisa de medicamento, vai ser a insulina. Ok. E aí, por que é que a metformina é indicada para tratamento de diabetes? Então, a gente sabe que essa medicação tem uma potente ação hipoglicemiante, principalmente a nível hepático, onde ela inibe ali a gliconeogênese hepática, e também tem uma ação que não é o mais importante quando a gente fala de tratamento de diabetes, mas que existe, que é como um sensibilizador periférico à ação da insulina.
que é bem interessante na paciente que tem SOP. A metformina também tem ação aí intestinal, aumentando a secreção de GLP-1. Tem estudo mostrando que ela aumenta o número de receptores de GLP-1 nas células beta, que é um efeito bem interessante. Tem ação no tecido adiposo, onde ela inibe a lipólise e dessa forma ela reduz a lipotoxicidade, melhorando assim a sensibilidade à insulina. Em termos de potência, geralmente a gente atribui aí uma redução absoluta na hemoglobina glicada de 1 a 2% nos pacientes que fazem uso de metformina. E ela também tem benefícios no perfil lipídico, geralmente com redução dos triglicerídeos e uma redução mais modesta do colesterol LDL. Então, é um medicamento que tem um perfil bem interessante. E é importante falar essa questão da potência. Acho que isso até caiu em prova não há muito tempo atrás, para R1. Porque, junto com as sulfas e as glitazonas um pouco menos, é o que a gente tem de mais potente em termos absolutos para reduzir a hemoglobina glicada. É mais potente do que inibidor de PP4, que inibidor de GLT2. Então, assim, é uma das drogas mais antigas, mais seguras e mais potentes. Então, tem muita gente que atualmente fala, poxa, mas você vai me prescrever metformina, um remédio tão velho, tem tanta coisa no consultório privado, né? Tem tanta coisa melhor, mais cara, achando que... Acontece. Mas não, né? Sim, acontece, sim, né? Sim. Então é uma medicação muito boa. Então não é porque é disponibilizado, porque atualmente tem um custo baixíssimo, ainda bem. Mas ela é uma medicação muito boa e muito potente Aquela mesmo. coisa, medicamento gratuito, né? Acaba gerando, Exatamente. pode gerar uma desconfiança. Perfeito.